Bíblia, abra ela em 1 Coríntios capítulo 15. Louvado seja o Senhor Deus. O verso de número 56. O aguilhão da morte é o pecado. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 56. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, disse Paulo, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua bondade conosco, Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, porque este ano tem se mostrado um ano extraordinário. E estamos entrando, Pai Santo, em mais um mês. Um mês que está pondo fim num inverno e dando início a uma primavera. Nós cremos, Senhor, que profeticamente é uma estação de flores, frutos, de crescimento, de novos ares, de novas perspectivas, Senhor, e cremos ainda que para aqueles que não têm um testemunho de um extraordinário, neste mês acontecerá. Porque o Senhor é fiel, a palavra do Senhor é reta. E nós cremos, Senhor, que agimos e andamos pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. É assim que nos movemos, é assim que somos, é assim que existimos. No Senhor, nós vivemos, nos movemos e existimos. Dá-nos a Tua palavra nesta manhã, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse texto de 1 Coríntios capítulo 15 é o encerramento do capítulo. E Paulo, ele está resumindo nessas frases que nós acabamos de ler, um ensino do capítulo inteiro. Ele conclui o ensinamento do capítulo inteiro dizendo que o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas ele diz, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes e que nada os abale. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Agora é importante que nós prestemos atenção no que ele estava ensinando. Paulo estava falando de algo elementar, essencial, indispensável, fundamental, para que nós sejamos igreja. Existe uma razão que te trouxe nesta manhã nesse lugar. Existe uma razão que fez com que numa manhã chuvosa, fria, de domingo, esta igreja, contra todas as esperanças e perspectivas, esteja hiperlotada. E esta razão é o fato, a verdade, que Jesus Cristo ressuscitou.
Não há razão pela qual nós estamos aqui ou somos igreja, senão o fato de que Jesus ressuscitou. E 1 Coríntios 15, Paulo está exortando a igreja de Corinto, porque na igreja de Corinto alguns estavam pregando de que não havia, de que não há ressurreição de mortos. E Paulo começa dizendo: vocês precisam voltar ao evangelho que eu preguei a vocês no início, e que é o único evangelho pelo qual eu fui feito apóstolo, pelo qual, pela graça do Senhor, eu tenho trabalhado mais do que muita gente, contudo não eu, mas a graça de Deus em mim. E a verdade, o evangelho da verdade e da graça, o evangelho que vocês precisam retornar, para que todos esses dons, esse avivamento que vocês experimentaram, ó igreja de Corinto, possa permanecer e ir além, vocês não se esquecerem e jamais duvidarem de que Jesus ressuscitou. Porque se não há ressurreição, a nossa pregação é inútil. Porque se não há ressurreição, a fé que vocês têm também é inútil. Porque se não há ressurreição, Paulo vai dizer no capítulo 15, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Porque se não há ressurreição, nem mesmo os nossos antepassados, irmãos na fé, que morreram com Cristo, têm algum tipo de esperança, mas todos eles já pereceram. É no capítulo 15 que Paulo vai dizer que se a nossa fé não estiver na ressurreição, ela é morta. É no capítulo 15 que Paulo vai dizer: não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós utilizamos esse princípio para falar sobre tudo aquilo que de valioso nós carregamos, e que tendo más companhias, estando no meio de más companhias, estas coisas podem ser corrompidas, e de fato é uma verdade. Você carrega valores que você aprendeu na sua casa, com seus pais, na igreja, no evangelho, outros valores importantes que andar em más companhias, a tendência é corromper. Então Paulo, a gente usa muitas vezes para isso, mas Paulo está falando, neste caso, exatamente na questão da incredulidade quanto à ressurreição. Não se deixe enganar. Se você andar com pessoas que não creem que Jesus ressuscitou, isso vai corromper o que de mais valioso você tem, a vida eterna. É Paulo quem diz aos Coríntios, no capítulo 15, eis que eu digo a vocês um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Porque como num piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará, e certamente ela soará. E aqueles que que morreram com Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Porque quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito: ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? E aí então Paulo começa a dizer o que nós acabamos de ler: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Meu irmão, você sabe o que é morte? Morte é não crer que Jesus ressuscitou.
Morte, Paulo vai dizer aos Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Morto está quem não crê na ressurreição. Morto está quem não crê que Jesus Cristo vive e voltará. João vai dizer que há pecado que não é para a morte. E quando vermos um irmão pecando algo que não é para a morte, que nós devemos orar e o Senhor lhe dará vida. Mas há pecado que é para a morte. E a este pecado, eu digo, não orem, João diz. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que é para a morte. Que pecado é este? O pecado da incredulidade na ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse assim em João 3,18: aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Mas aquele que crê já passou da morte para a vida. Porque Deus tanto amou que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Não perca esse valor, meu irmão, porque o aguilhão, o ferrão, o veneno da morte, tal como um ferrão de abelha, tal como um ferrão de um escorpião, tal como um envenenamento da alma que provoca angústias, que provoca agonias. Esse envenenamento da morte é o pecado, e é o pecado da incredulidade. Muitos no meio da igreja hoje sofrem angústias terríveis, porque estão perdendo o senso da eternidade, porque estão perdendo a certeza de que o nosso Redentor vive e que por fim Ele se levantará. O que nos dá esperança contra toda esperança não é as circunstâncias, não são as circunstâncias dessa vida, mas é a certeza de que Jesus Cristo ressuscitou. Quando nós temos absoluta certeza de que Jesus ressuscitou, meu irmão, nós temos a certeza de que se Ele ressuscitou, Ele já nos fez mais do que vencedores. As angústias, os problemas, as dificuldades, os desafios, as adversidades, elas se tornam muito menores do que a proporção que nós estamos dando a elas. Porque nós geramos uma angústia enorme. Medo do quê? Da morte. Medo daquilo que a gente não conhece, medo do desconhecido, medo da idade que vai chegando, medo dos anos que vão passando. Tenha certeza de uma coisa: você crê em Jesus Cristo? Você já passou da morte para a vida. Ó morte, onde estará a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, a vida que agora eu vivo por Ele, pela fé, naquele que morreu, me amou, se entregou por mim, e me fez mais do que vitorioso nele, vivo eternamente nele. Foi isso que Jesus disse a Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim não morrerá, e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus disse a Marta. Meu irmão, você está perdendo muito tempo na vida pensando sobre o que será do teu amanhã, quando você envelhecer, quando o dia passar, quando o tempo chegar, quando você... Não, meu irmão, desfrute o dia de hoje, porque o amanhã é um lugar de gozo, de alegria, de plenitude, de certeza e de vitória. Porque aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. O aguilhão da morte é o pecado, e esse pecado é o pecado da incredulidade. Quem não crê, meu irmão, já está morto, mas quem crê, vive eternamente. E a força do pecado é a lei. Aqui a gente pode
estender um pouco mais sobre essa relação de pecado, de erro, porque pecado é o erro, pecado é o errar o alvo, isso é o que significa. E a força do pecado é a lei. Todas as vezes que nós geramos e que nós forçamos proibições, nós geramos no coração das pessoas obsessões. Todas as vezes que nós promovemos proibições, todas as vezes que nós obrigamos as pessoas a não fazer isso, não fazer aquilo, não tocar nisso, não manusear aquilo, nós estamos gerando no coração das pessoas obsessão. Você quer colocar em alguém um desejo descontrolado de não tocar? Diga para ela assim, ó, não toque. Coloca aqui assim, não toca, tá? Não toca. Ela vai ficar ali agoniada. Porque proibição gera obsessão. E falando especificamente, pode tocar, tá, se quiser. E falando especificamente para a igreja, nós vemos no meio da igreja um povo extremamente compulsivo, por conta do legalismo religioso. Não toque, não manuseie, não faça, não prove. Às vezes as pessoas chegam para mim e perguntam, pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Eu digo, pode, claro que pode. Porque uma conquista do Evangelho é a consciência de você ser livre para fazer tudo o que você imagina. E a questão do Evangelho não é você ficar perguntando se você pode ou se não pode, mas se edifica e se convém. Por que o Senhor diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém? Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Tudo é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Por que o Senhor diz tudo é permitido? Porque se o Senhor proíbe, Ele sabe quem Ele criou. Ele gera em nós o desejo descontrolado por ter, só porque é proibido. Então o Senhor diz assim para nós, filho, filha, se você quiser, você pode, entretanto, discirna se te convém, se te edifica. Se você não está andando por um caminho que pode gerar um domínio sobre a sua vida depois. Mas o legalismo religioso é a força do pecado. É por isso que você vê, quanto mais tradição e dogmas, mais problemas a gente tem. Quanto mais proibições, quanto mais a mensagem legalista é pregada, mais as pessoas se tornam compulsivas. Toque, você já ouviu falar de toque? Transtorno obsessivo compulsivo? Onde é que você está baseado para falar isso, Fernando? Em Colossenses, Paulo diz assim, uma vez que vocês foram, Colossenses 2:20, uma vez que vocês foram libertos, por que vocês se deixam novamente dominar por regras de homens? Não toque, não manuseie. Tudo isso está destinado a perecer pelo uso, porque de fato, Paulo vai dizer, essas regras, de fato, têm aparência de sabedoria. Você ouve eles falarem, parece que tem sabedoria, você fica até em dúvida, será mesmo? Com a sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. É por isso que o Evangelho da Graça liberta. É por isso que o que liberta é o amor de Deus. A Bíblia diz que o amor nos constrange.
O amor daquele que nos ama, apesar de sermos quem somos, apesar de estarmos aonde estávamos, Ele foi lá e nos constrangeu. A Bíblia diz que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento. Eu não sei você, meu irmão, mas eu nasci num berço evangélico. Cristão. E o que me fez receber o Senhor, porque filho de crente não é crentinho, em algum momento a gente precisa ter um encontro com Deus. O que me fez ter um encontro genuíno com o Senhor, não foram as ameaças que eu ouvi durante 30 anos da minha vida. Se Jesus voltar agora, você vai para o inferno. Filho do bispo, revoltado, pecador, perturbado. Filho de pastor mesmo, ele é amaldiçoado desde o ventre, eles já vão amaldiçoando os filhos do pastor. Não é misericórdia mesmo do Senhor, mas é uma verdade. E fui pela minha vida inteira, e você sabe o que isso produziu? Raiva. Contra tudo e contra todos, mas no dia que eu reconheci, que eu recebi a bondade de Deus, aí tudo mudou. No dia que eu ouvi do Senhor, cadê os teus acusadores? Não te apedrejaram? Eu também não te apedrejo, agora vai e não peques mais. E aí você vai e não peca mais, não é por medo de ir para o inferno, é porque perde o sentido pecar diante de tanto amor e de tanta graça. Perde o sentido pecar diante de tanta liberdade. E nós como pais, quem é pai aqui? Às vezes, por medo dessa vida, desse mundo, de tudo que está sendo aí proporcionado, que estão proporcionando tanta oferta maligna do mundo sobre a vida dos nossos filhos, nós por medo erramos, e ficamos constrangendo, e obrigando, e provocando, e proibindo, e não, estamos gerando filhos cada vez mais dominados pelo desejo de experimentar o mal. Quando na verdade a gente só precisa pregar a verdade para eles, e a verdade os mantém livres. E o evangelho da graça. Pai, eu posso ir lá, filho, se você quiser, você é livre, mas convém para você, edifica para você, vai trazer para você algum tipo de benefício, do que ficar dizendo não toque, não pegue, não faça, não, meu irmão, gera compulsão. Dentro da igreja a gente vê muito isso. Às vezes eu vejo irmãos nossos na igreja que ligam para mim para perguntar: pastor, eu posso fazer isso, fazer aquilo? É óbvio que tem casos que a pessoa ela está fazendo aquilo apenas por uma honra, por uma vontade de comunicar. Afinal de contas ela, sei lá, ela se preocupa com o pastor. Eu não quero que o pastor fique com ciúmes, porque pastor tem ciúme de ovelha. Mas na maioria dos casos, as pessoas, elas não dão um passo sem pedir para pastor, para líder, para isso, por causa dos anos de opressão religiosa que ela sofreu. Não faça, não vá, não toque, cuidado, nhanhanhã, nhanhanhã, e o cara gerou alguém cada vez mais dominado. É ou não é? Sim ou não? É a Bíblia que está dizendo. Com a sua aparência de sabedoria e pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, contudo, sem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não é proibir que refreia, é dar liberdade de escolha. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. É por isso que Paulo explica aos Coríntios: não é porque eu recebi a graça que eu vou fazer da graça um cheque em branco para pecar, tornar a graça inútil. Quem realmente reconheceu a graça e o favor do Senhor para a sua vida, não é tal como Pedro falou, a porca lavada, que você dá um banho e ela volta para a lama. Não é porque você fica segurando o porquinho na cerca que ele larga a natureza de porco. É só se ele tiver a mente transformada, deixou de ser. E é a graça que nos transforma.
é a bondade do Senhor que nos conduz, é o amor do Senhor. A força do pecado é a lei. A Bíblia diz que Jesus cancelou a escrita da dívida que nos era contrária, pregando ela na cruz e triunfando sobre ela na cruz do Calvário. Por isso que Paulo diz: mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Cristo Jesus. Meu irmão, a vitória, primeiro que ela não é conquistada, ela é dada. A nossa vitória, quem aqui é mais do que vencedor? Quem aqui vai vencer em nome de Jesus? Essa vitória não será conquistada, essa vitória será dada, é uma dádiva. É o Senhor quem nos dá a vitória, por meio de Jesus Cristo. Por isso, se no processo você quiser fazer corretamente o que precisa ser feito no processo, o processo nos ensina que diante das vitórias que nos serão dadas, a nossa atribuição é viver em gratidão, graças a Deus. Por isso que alguém grato, meu irmão, tem o céu aberto sobre a sua vida. Por isso que a gratidão movimenta as bênçãos dos céus. Por isso que até o ímpio, que não conhece o Senhor, mas não murmura como o crente murmura, é mais abençoado do que o crente. Porque é a gratidão que abre as comportas dos céus sobre a nossa vida. Graças a Deus que raia o seu sol sobre justos e injustos, sobre bons e maus, sobre quem crê e não crê. Graças a Deus que nos dá a vitória, até as vitórias daqueles que não conhecem o Senhor Jesus, mas têm um coração grato, são dadas por aquele que é o detentor, aquele que é o mais do que vencedor, aquele que venceu todas as coisas e aquele que dá a vitória. Graças a Deus. Por isso você pode sair daqui certo, de que você não precisa fazer algum tipo de força para receber a vitória, você só precisa crer. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me livrou de todas as imoralidades. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me livrou de todos os vícios. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me livrou da ira. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me livrou da desonestidade. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me livrou do tabagismo. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus me livrou do espírito de religiosidade. Graças a Deus que por meio de Cristo Jesus já me livrou de tudo aquilo que tentava me dominar, todas as prisões existenciais, todas as prisões da alma, tudo aquilo que antes era para domínio. Graças a Deus por Cristo Jesus, que não me livrará, mas já me livrou. Nele nós já somos libertos. Olha o processo. Se você crê na ressurreição, o pecado perde a força, porque a ressurreição é a graça do Senhor. Se você crê na ressurreição, a gratidão no coração por aquele que já fez coisas grandiosas pela sua vida e continuará fazendo coisas ainda maiores pela sua vida, graças a Deus que nos deu a vitória por meio, é tudo por Ele, é tudo para Ele, é tudo dele, nele, por Ele, para Ele, é o que diz a palavra do Senhor. Nele vivemos, nele movemos, nele existimos. O que eu preciso fazer para vencer esse mês, pastor? O que eu preciso fazer para vencer esse mês? Tem uma razão para agradecer? Só seja grato por aquilo que Ele já fez na sua vida. Só ande agradecido por aquilo que Ele já realizou na sua vida. Quem tem aqui um motivo para agradecer ao Senhor? Você tem um motivo para dar graças a Deus ao Senhor? Só continue com essa gratidão no coração, e o mês de setembro será um mês do extraordinário, onde grandes vitórias serão lhe dadas, porque a igreja que sabe agradecer é a igreja que usufrui de todas as vitórias. Graças a Deus que nos deu a vitória, que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, olha o que Paulo faz aqui. Paulo aqui ele expressa
um sentimento que ele tem pela igreja. Qual é o sentimento? O amor ágape, o amor generoso, o amor compassivo, o amor doador, o amor fraterno, o amor genuíno, o amor divino, o amor que é lhe dado, o amor que ele foi alvo, aquele amor que lhe tocou quando ele estava indo matar cristãos, prender cristãos. Paulo, o maior legalista que você pode imaginar. A força do pecado é a lei. O maior legalista de todos ia com cartas, ou seja, realmente legalizado. Está aqui, eu tenho um envio dos sacerdotes. E esse camarada encontrou-se com a graça que brilhou diante dele. E a graça, quando pega o legalista, cega, ele passa um tempo cego. Como assim? Não estou entendendo nada. Entretanto, reconhecendo, é o Senhor. Ele diz: Senhor, quem és tu? Paulo, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. Recalcitrar contra os aguilhões só te provocará dores, Paulo. E essa graça brilhou sobre ele. E aí Paulo escreve: onde abundou o pecado, onde abundou a incredulidade, onde abundou a miséria, onde abundou a morte, onde abundou o pecado, vai transbordar a graça do Senhor, vai manifestar-se abundantemente a graça do Senhor, porque nós somos aquele povo que vive pela graça. Vocês são salvos pela graça. Só é grato quem entende o que é graça. Só é grato quem sabe que tudo que tem é favor dos céus, imerecidamente, uma virtude, uma provisão, uma bênção, uma ação graciosa de um Deus bondoso, e nessa bondade nós somos levados ao arrependimento. E aí Paulo diz: de tudo isso que eu recebi, eu manifesto a vocês, meus amados irmãos. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O que me traz aqui, o que me fez um pastor, o que me fez alguém que hoje tem a função que tem, não é honra, não é mérito, não é desejo por dinheiro, não é desejo por fama, mas é amor pela igreja do Senhor Jesus. Foi a primeira coisa que Deus mudou no meu coração. Quem conhece o meu testemunho sabe, eu já contei. A primeira coisa, tudo começou porque dentro de mim o Senhor colocou um amor por gente que eu tinha raiva. E eu comecei a lutar comigo. Que coisa estranha é essa? Eu não queria, eu não entendia, mas o Senhor virou o meu coração, começou a me colocar como alguém que amava pessoas que antes eu não queria nem estar perto. E se hoje eu estou aqui em cima dessa plataforma pregando para vocês, é porque eu os amo. E eu vou dizer mais: o meu desejo, a minha oração é que, se você está aqui, ouvindo a palavra que Deus tem me dado para pregar, mais do que qualquer outra coisa, seja porque você também me ama. Seja porque você ama a minha casa. Seja porque você ama a minha vida. Porque senão não faz sentido. Nós só somos irmãos porque o amor de Deus nos leva a amar uns aos outros. Nós só somos igreja porque nós amamos uns aos outros. E este amor ágape, generoso, esse amor provedor, este amor que Paulo explica aos Coríntios no capítulo 13. Paulo vai falar de 15 características, eu contei, eu não vou lembrar de todas elas, mas se você ler o capítulo 13, do verso 4 ao 5 e 6, se eu não me engano, você vai ver ali 15 características do amor ágape. Não se vangloria, não se orgulha, não se ira com facilidade, não vê os seus próprios interesses, não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade, tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, tudo espera,
nunca perece. Este é o amor, que enquanto igreja, todas essas características, na nossa carnalidade, ela é difícil, mas é no Senhor que nós conseguimos, porque quando você pega a palavra amor e troca por Jesus Cristo, ou troca por Deus, ou troca pelo Espírito Santo, aí você consegue entender, Jesus Cristo não se ira facilmente, Jesus Cristo é bondoso, Jesus Cristo não se alegra com a mentira, mas se alegra com a verdade. Foi Jesus Cristo que tudo suportou, tudo creu, tudo esperou, foi Jesus Cristo que venceu a morte e nunca perece. Paulo vai dizer aos romanos, porque nisto consiste o amor de Deus por nós. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. João vai dizer em Apocalipse 1:5, Ele, o Filho, Jesus Cristo, nos ama e nos deu a vida por meio do seu sangue. Gálatas 5:22, Paulo vai dizer, o Espírito Santo, o fruto do Espírito é amor. Por isso que a minha oração, por isso que a mensagem que Deus tem me dado para pregar, é uma mensagem que fala muito menos de coisas, e muito mais de amor do Senhor, de evangelho, de palavras de eternidade. Porque uma vez que a eternidade, o amor do Senhor está sobre nós, as demais coisas vão se acrescentando. Só faz sentido sermos igreja se nós amarmos uns aos outros. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Até essa palavra aqui, se nós não buscarmos estudar o que diz a Escritura, nós erramos. Essa palavra mantenham-se, o original dela é ginomai, que significa ser feito, vir a existir, receber. Portanto, para manter-se firme, meu irmão, não é você que se mantém, é Ele que te torna. Pela fé na ressurreição, pela fé na graça do Senhor, pela fé no amor do Senhor sobre a sua vida, Ele te tornará firme e constante. Ele te tornará alguém estabelecido nessa terra, e nada te abalará. Nós não somos inabaláveis porque nós temos uma estrutura física forte. Nós não somos inabaláveis porque nós temos uma capacidade intelectual forte. Nós não somos inabaláveis porque nós temos um ministério espiritual forte. Nós somos inabaláveis porque estamos sustentados sobre a rocha, que nada os abale. Tem uma canção que diz, rocha eterna em ti firme. Ou você canta ou você vai ter que me ouvir cantar. Não me abalarei, seguro estou, não vou temer se o dia mal chegar. Eu me escondo em ti confio, tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador. O Salmo 125 diz assim, como os montes de Sião, que não se podem abalar, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de do Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Você só precisa confiar, sabe no quê? Na ressurreição. É por isso que o culto de ceia é tão importante. É por isso que Jesus falou, sempre que vocês fizerem isto, vocês estão anunciando
a minha morte até que eu venha. Sempre que vocês comerem do pão e beberem do cálice, vocês fazem isto em memória de mim. Paulo vai dizer aos Coríntios, no dia em que o Senhor foi traído, ele partiu o pão, deu graças e deu aos seus apóstolos, dizendo: este é o meu corpo, façam isso em memória de mim. Da mesma forma ele pegou o cálice, dando a eles, compartilhando com eles, disse: este é o sangue da nova aliança. Sempre que vocês beberem do cálice e comerem do pão, vocês estão renovando a fé e a certeza de que eu ressuscitei, e todas as demais coisas vão acontecendo, porque vocês serão gratos, porque vocês estarão fortalecidos na rocha, e porque vocês serão tal como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanecerão para sempre. Se o Senhor é por nós, Paulo disse, quem será contra nós? Por isso o mês de setembro será um mês de grandes vitórias, porque todas elas serão dadas pelo Senhor a um povo que crê absolutamente no seu nome. Se você crê no nome de Jesus e que Ele está vivo, vamos nos colocar de pé, e nós vamos participar da ceia agora, como igreja do Senhor Jesus. Nós vamos trazer à memória a certeza de que Ele vive. A certeza de que Ele vive pacifica o nosso coração. A certeza de que Ele vive acalma a nossa alma. A certeza de que Ele vive enche cada um de nós de expectativa e de esperança. A certeza de que Ele vive nos dará amanhã a alegria de levantarmos e produzirmos e trabalharmos, porque nós temos a certeza de que no Senhor o nosso trabalho não será inútil. Mantenham-se firmes, disse Paulo, pois vocês sabem, quem aqui sabe, que no Senhor o trabalho não será inútil. 2019 talvez esteja sendo um ano bastante trabalhoso, mas nós temos a certeza, Jesus Cristo ressuscitou, por isso não será um ano inútil. Talvez o teu casamento esteja passando por uma dificuldade, bastante trabalho, mas Jesus ressuscitou e voltará, e por isso não será inútil todo o tempo que você dedicar a esta família que o Senhor te deu. Talvez o teu ministério esteja com bastante dificuldade, mas não será inútil, porque aquele que ressuscitou, venceu a morte e voltará para buscar a sua igreja, e por isso nós temos a certeza de que o nosso trabalho não será inútil, a nossa recompensa está com o Senhor. Obrigado. Que este mês de setembro seja um mês que diante das dificuldades você se lembre, Jesus vive. Onde está? A Bíblia diz, o último inimigo a ser vencido, Paulo fala em Coríntios 15, é a morte. Meu irmão, o mundo lá fora diz que para tudo tem jeito, menos para a morte. Até para ela já foi dado jeito. Jesus já deu jeito nela. Então, se você não temer a morte, o que mais você temerá? Se você vencer o medo do amanhã, o medo da velhice, o medo do desconhecido, o medo da morte, o medo da separação, se você vencer isto, nada mais trará angústia para o teu coração, porque você já passou desse lugar para a vida. Lembre-se somente que Jesus vive.